Olá pessoal, estamos de volta aqui com Matemática Financeira, Juros Simples, terceiro vídeo da série. Se você assistiu o vídeo anterior até o final, você viu a dedução da fórmula até a gente chegar onde está. E se você viu só a primeira parte, tranquilo também, eu vou te apresentar a fórmula de uma vez agora. Foi isso que a gente viu, ó. Valor futuro é igual ao valor presente, abre parêntese, 1 mais I, que é a taxa, vezes o número de períodos. Esta é a função que resolve praticamente todas as questões de matemática financeira. Então, fica de olho nela, tá? Se você souber utilizá-la, tranquilo. Nós temos aqui 4 variáveis, FV, PV, I e N. E essas 4 variáveis, tendo 3, eu resolvo a questão. Então, vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Vamos imaginar que o valor presente seja R$2.000, a taxa seja de 3% ao mês e o número de períodos, deixa eu só ajeitar isso aqui, o número de períodos vai ser, sei lá, 6 períodos. Nesse caso, 6 meses. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção. A periodicidade do N tem que ser a mesma periodicidade da taxa. Então, neste caso aqui, tranquilo. Você vai botar 3%, que a gente vai entender outra questão, que é tirar o percentual para poder calcular, mas eu já chego lá. Mas o mais importante nesse momento é você entender que se a taxa está em mês, o número de períodos tem que estar em meses também. Taxa está em anos, número de períodos em anos. Então, se eu não tivesse 6 meses aqui, professor, não são 6 meses, são 2 anos. São 2 anos. Aí tem um problema, porque a gente está com a taxa em meses e a periodicidade em anos. Então, o que é que você precisa fazer? Você vai precisar converter isso daí, tá? 2 anos para mês. Então, se eu tenho 2 anos, eu quero passar para meses, eu vou multiplicar por 12, né? Então, eu vou ter 24 meses. Agora sim, aqui está em mês e aqui está em mês. Então, na função, o I e o N tem que estar na mesma periodicidade. Muito cuidado com isso. Isso é uma das maneiras mais rápidas e simples de fazer um aluno errar. Então, não caia nessa. Cuide sempre para que a periodicidade da taxa seja semelhante à periodicidade do N, tá certo? Outra fonte de erros, vou voltar aqui para os 6 meses. Outra grande fonte de erros é esse símbolo aqui, ó, percentual. Muito cuidado com isso. 3%, você não aplica isso daqui. Se você colocar N na fórmula percentual, você vai errar, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Converter isso. O que é converter? Só para explicar a você, isso é dividir por 100, tá? Então, vai ficar 0,03. Isso daqui é a taxa. Então, o 3% vai precisar virar 0,03. 0,03. Beleza. Agora sim, nós temos a periodicidade das taxas. A periodicidade tanto da taxa quanto do número de períodos está igual e a taxa de juros não está no formato percentual. Então, muito cuidado com isso. Como eu falei, é fácil de fazer a pessoa errar quando você troca. Então, a questão colocando taxa ao mês com período em anos e também 2% e joga 2% para ver se a pessoa coloca 2 aqui na taxa. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos seguir adiante. O que eu quero saber, obviamente? Eu preciso saber do valor futuro. É esta a minha dúvida. É disso que eu preciso. Então, o que eu vou fazer aqui? Somente aplicar a fórmula, tá? Vamos aplicar essa fórmula. Valor futuro vai ser igual ao valor presente 1 mais a taxa vezes o número de períodos. Valor futuro é o que eu quero saber. Valor presente
2.000. 1 mais a taxa 0,03, lembrando, se você colocar 3, porque 3% sai errado, tá? Vezes o número de períodos, 6. Então, o valor futuro vai ser igual a 2.000 vezes 0,03 vezes 6 é 0,18. Então, o valor futuro vai ser igual a 2.000 vezes 1,18. Valor futuro vai ser igual, deixa eu pegar minha calculadora aqui só para não correr o risco de errar, vai que o professor erra, né? 2.000, 1,18 vezes 2.360. R$2.360. Esta é a resposta da questão. Então perceba que é simples e rápido de calcular. Professor, onde é que se é tão simples assim, por que o pessoal erra tanto? Nas questões, vai ter casca de banana na taxa, vão colocar a taxa em um período diferente, vão colocar a taxa em percentual, eles não vão pedir o FV, vão pedir alguma coisa diferente, e aí é interessante porque eu já vi algumas questões que elas são criativas nesse ponto, porque oferecem algumas nuances, algumas dúvidas que podem te deixar confuso, tá? Então, vão te pedir a taxa, vão te pedir o N, enfim, qualquer coisa do tipo. Vou apagar aqui para só dar um exemplo de questão que você pode vir a se atrapalhar. Uma questão que é bem interessante é o seguinte: a pessoa diz que a taxa, deixa eu mudar a cor aqui, a taxa é sei lá, 2%, beleza, ao mês. E ele diz que ele pede o N, não quer saber o N, e ele não dá FV nem PV, ele simplesmente diz o valor futuro ou ele nem diz assim, nem diz o valor futuro é 2 vezes maior, ele fala assim, em quanto tempo o capital dobrará de valor. Aí vem a questão, em quanto tempo o capital dobrará de valor? Aí você diz, professor, tem um problema aqui, porque para resolver a questão, para aplicar a fórmula, eu vou precisar de 3 dessas 4 variáveis, e ele não está me dando nem o N, que é o que ele está pedindo, não está me dando o valor futuro, nem está me dando o valor presente. Ó, mas ele te dá uma dica boa aqui, ó. Em quanto tempo o capital dobrará de valor? Ele não diz FV nem PV, mas se o capital vai dobrar de valor, o PV, deixa eu botar invertido aqui, o valor futuro vai ser 2 vezes o valor presente, você concorda? Ó, dobrar de valor, não é você ter 100 e virar 200? Então, o FV ser o dobro do PV. E aí, esse tipo de questão é muito comum em matemática financeira, eu já estou te alertando ao que você vai se deparar. Esse professor, mas eu boto quanto de FV, boto quanto de PV, estou completamente perdido nessa. Contanto que o FV seja o dobro do PV, você pode botar o valor que você quiser, fica à vontade. Então, se eu quiser, o mais simples de tudo é considerar o PV como 1. Se eu pegar o PV e disser, vou mudar aqui a cor para ficar mais destacado. Se eu pegar o PV e disser que esse PV é 1, aí como é que vai ficar o FV? FV vai ser igual 2 vezes o PV, que é 1. FV vai ser 2. Então você pode utilizar na fórmula FV como 2 e o PV como 1.
E assim você resolve a questão. Vamos ver como é que fica? Vou apagar aqui para a gente resolver. E aí ele vai dizer em outras questões, em quanto tempo triplica, em quanto tempo quadruplica, enfim. Vai ficar utilizando aí a criatividade, mas você já sabe como é que vai fazer. Se ele disser em quanto tempo o capital triplica, FV é 3 vezes, IPV é 1. Em quanto tempo o capital fica 5 vezes maior, FV 5, PV 1, tá? Professor, posso botar 100 e 500? Pode também, não tem problema não, mas 1 é mais fácil. Então vamos lá. Eu vou botar aqui, repetir a fórmula, FV igual a PV ou mais I vezes N. FV 2 igual a PV 1. 1 mais a taxa 2, eu boto 2? Não, 0,02, cuidado com isso. E o N é o que eu quero saber, tá? Então vamos fazer a operação aqui. O 2 permanece, eu vou pegar e multiplicar o 1 vezes 1 e depois eu vou dar continuidade ali. 1 vezes 1, 1. Mais, e agora a segunda parte. 1 vezes 0,02N. Então vamos seguir adiante aqui. Vai dar 0,02N. Então esse está havendo uma operação de adição aqui, né? Então como esse daqui está somando, e aqui supostamente também está somando, né? Eu vou jogar para lá subtraindo, para o lado esquerdo da fórmula, da equação. 2 menos 1 é igual a 0,02N. Então 2 menos 1, 1 é igual a 0,02N. Eu só vou inverter agora de lado. 0,02N é igual a 1. Então N vai ser igual a 1 dividido por 0,02. Deixa eu ver aqui, só para não ter perigo de errar. 50, acertei. Então, N vai ser igual a 50. N, deixa eu colocar aqui. Resposta é 50 meses. 50 meses. Então, se você tiver uma taxa de 2% ao mês em juros simples, em 50 meses seu capital dobra. E assim a gente resolveu a questão. Eu tenho um exemplo de questão que eu utilizei aqui, que é mais um exemplo para deixar vocês bem treinados. E a pergunta é: um capital aplicado a juros simples durante 48 meses sobre a taxa de juros de 1,4% ao mês gerou um montante de R$30.083. Determine o valor do capital aplicado. Então vamos começar montando aqui as nossas variáveis. Valor futuro, valor presente, taxa e número de períodos. Vamos começar descobrindo qual é a pergunta. A pergunta é essa. Determine o valor do capital aplicado. Capital aplicado é o quê? Valor presente. Então, vamos seguir adiante. Eu quero saber qual é o valor presente. Beleza, o valor futuro. 30.083. Beleza? Taxa 1,4% ao mês, que fica 0,014 ao mês. E o número de períodos, 48. Então, beleza, tranquilo, 48 meses. Primeiro aspecto aqui. Mês. Estava em percentual, mas eu tirei o percentual, tá? Então, cuidado com isso. Seguindo adiante, pessoal, vamos aplicar essa fórmula. Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais a taxa vezes o número de períodos. Valor futuro, 30.083, igual ao valor presente, 1 mais a taxa, 0,014. E o número de períodos, 48. Então, eu vou começar multiplicando isso daqui, tá? Deixa eu pegar aqui, 0,014 vezes 48, 0,672. Vamos seguir aqui.
30.083 é igual ao valor presente 1 mais 0,672. Vou somar o que está dentro do parêntese. Um vírgula 672. O valor presente vai ser igual ao 30083 dividido por 1,672. 30.083 dividido por 1,672. 17. Peraí. Isso. 30.083, 1,672 divide 17.992, 17.992. Deixa isso mais bonitinho aqui. 17.992 e 22 centavos. Então nós encontramos aqui, pessoal, resolvemos a questão. Nós apenas aplicamos a fórmula, apenas aplicamos a equação que nós já tínhamos e obtivemos o seguinte resultado: 17.992 e 22. E assim a gente resolveu a questão. Então é isso. Nós acabamos de fazer aprendemos como aplicar a fórmula para resolver questões de matemática financeira, especificamente juros simples. Eu mostrei a vocês uma casca de banana que o pessoal coloca. Depois eu vou mostrar outra rapidamente, que é bem interessante de mostrar a vocês. Mas em termos gerais é isso. Juros simples é tranquilo demais para a gente resolver. Como é que a gente se depara com outro tipo de questão mais difícil? Só para concluir. É quando a gente coloca vários fluxos de caixa dentro de uma questão só. Então, por exemplo, João aplicou uma quantia no banco. Durante 6 meses a taxa de 2% ao mês. Depois de 6 meses ele aplicou em outro banco, só que agora 3% ao mês por mais 6 meses. E ele sacou 20 mil reais. Quanto é que João aplicou novamente? Então, nesse tipo de questão, é muito importante que você entenda uma das limitações. É que a matemática financeira, a nossa função, ela só atende um fluxo de caixa, tá? Ela só atende um fluxo de caixa. Então, quando você vai se deparar com uma questão, o que é que ela joga? 2 fluxos de caixa. Nesse caso, João vai ter aplicado o dinheiro no primeiro banco, uma quantia que a gente não sabe quanto é. Eu vou colocar aqui destacado uma determinada quantia. Essa quantia passou 6 meses e saiu um determinado valor que eu também não sei qual é. A taxa foi de 2%. Supondo, tá? Estou fazendo tudo hipotético. Ele pegou essa quantia aqui, aplicou novamente por mais 6 meses, podia ser 8, 10, 12, enfim, e a uma taxa agora de 3%. Eu vou botar o mês, aqui mês, aqui à direita mês também, 3% ao mês também para facilitar, e ele sacou aqui 20 mil reais. E a pergunta é, quanto é que João aplicou originalmente? Qual é o valor da aplicação original? Você vai ler isso pela primeira vez, você vai ficar super confuso, você não vai entender como é que você chega na aplicação original. Esse tipo de questão é fácil de resolver quando você entende esta parte aqui que eu desenhei, ó. Você precisa compreender é que o valor futuro do fluxo 1 é igual ao valor presente do fluxo 2. João não sacou tudo da primeira
aplicação e aplicou exatamente ao mesmo tempo, ele simplesmente sacou e aplicou a outra. Então, o valor futuro, que é o valor que ele sacou na primeira aplicação, vai ser exatamente o valor presente da segunda. Então, o valor futuro 1 vai ser igual ao valor presente da segunda operação. Então, tudo que você precisa é descobrir o valor presente da segunda operação e jogá-lo como valor futuro da primeira, e assim você descobre como é que resolve. Vamos fazer isso? Então, deixa eu apagar aqui para a gente obter mais espaço. Vou tentar colocar nesse espaço aqui. Vamos ver como é que fica. Eu vou escrever tudo de azul. Então, vamos resolver esta operação aqui, tá? Meu objetivo é descobrir esse PV2 aí, esse PV da segunda operação. Eu quero saber qual é isso daqui, ó. PV2. É que o PV1 é o que eu quero saber, né? Então, eu quero saber o PV2. Vamos montar essa função. Vamos montar essa resolução. Deixa eu apagar aqui para voltar. Pronto. FV2, ou seja, este FV aqui, vai ser igual ao PV2, que é o que eu quero saber. Abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o número de períodos. Então, FV2 é 20.000. Opa, tá tudo bagunçado. Vai ser 20.000 igual ao PV2, que é o que eu quero saber. 1 mais a taxa, que é 0,03. Cuidado para não botar 3. E o número de períodos, que é 6. Então, esses 20.000 vão ser iguais ao PV2. Eu vou já botar direto, tá? 0,03 vezes 6, 0,18 vezes 1, 1,18. Então, eu vou passar agora esse PV2 para o outro lado. E vou pegar já direto os 20.000 e dividir por 1,18. Deixa eu limpar aqui para ficar mais legível, tá? Vai ser aqui 20.000 dividido por 1,18. Então, deixa eu pegar minha calculadora aqui para não correr o perigo de errar. 20.000, 1,18, 16.949,15. Então, isso vai ser 16.949,15 centavos. O que a gente entendeu? Não foi exatamente o valor que ele sacou na primeira aplicação que ele jogou na segunda. Então, a gente entendeu que o FV da primeira operação é igual ao PV da segunda operação. Então, o FV da primeira operação vai ser igual aos 16.949,15 centavos. Opa, 15 centavos. Então, esse é a nossa FV1. E agora a gente já consegue resolver a questão. Por que a gente já consegue? Porque eu já tenho 3 variáveis. Eu tenho FV1, FV1, N e I. Então, vamos colocar aqui, 16.949,15 centavos. Deixa eu ver como é que tá aqui, se é isso mesmo? Isso. Agora eu vou apagar essa parte maior aqui, para a gente poder resolver a questão. Vou apagar isso aqui também. Pronto, vamos seguir. Agora a gente vai fazer a primeira operação. O que está faltando nessa primeira é o PV, né? Então vamos lá. FV igual a PV, 1 mais I vezes N. FV eu sei, 16.949
e 15 centavos. Vai ser igual ao valor presente 1 mais a taxa, que é 2%, ou seja, 0,02, cuidado com isso, e o número de períodos, que é 6. Então vai ser 16.949,15, vai ser igual, eu já vou fazer direto, 0,02 vezes 6 é 0,12, tá? Vai ser mais 1,12, 1,12 PV. Então, PV vai ser igual a 16.949,15 dividido, deixa eu botar a barrinha aqui para dividir, dividido por 1,12. Deixa eu dividir aqui novamente, para não correr o risco de errar. Dá 15.133,17. Eu não estou arredondando nada, tá? Eu botei duas casas decimais aqui, nesse 15, mas tinham mais, tá? Então vai dar 15.133,17. 15.133,17. Então nós chegamos ao final, a resolução da questão, ó. Aqui. Opa, deixa eu tentar aumentar isso. (15.133,17). A resolução da questão é exatamente essa. A gente coloca aqui. 15.133,17. Você perceba que a questão pareceu bem complexa no começo. E qual é a forma que a gente tem na matemática financeira de deixar tudo um pouco mais difícil? É misturar fluxos de caixa, porque as fórmulas, as equações só resolvem um fluxo de caixa por vez. Então você mistura fluxos e assim aumenta um pouco a complexidade da questão. Mas como vocês puderam perceber, a execução é muito simples. Eu tenho o valor futuro, o valor presente, a taxa e o número de períodos, e é só isso. Daí para frente é com você. Lembre-se que todas as vezes que você não souber montar alguma questão, tudo que você precisa fazer é montar o bom e velho fluxo de caixa, a linha do tempo. Eu apliquei dinheiro, depois eu saquei, ou eu saquei, depois eu apliquei. E tem mais de um fluxo de caixa ou não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi coisa demais para uma aula só, eu reconheço. Por isso que é ideal que você vá assistir só a primeira parte. Resolve você o primeiro exercício. Vai para a segunda parte, resolve o exercício. Teve dúvida, entre em contato comigo. E aí depois vai para a terceira parte. Essa terceira parte ela é um pouquinho mais difícil. Apesar de matemática financeira ser sempre fácil, tá? Depois que você pegar o jeito nesses 3 tipos de questão, daí para frente vai ser só sossego para você. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, que a gente vai ver desconto simples.